Ativa de Sergipe. E aí agora, como eu falei antes do intervalo, a gente vai trazer um vídeo bem bacana com o nosso amigo jornalista Anderson Barbosa, ele que é um pesquisador, né, dessas histórias todas das pessoas em situação de rua, vai participar de um concurso nacional, né, em breve, e ele mandou um vídeo para a gente, vamos acompanhar. A minha militância com a população em situação de rua surgiu, na verdade, por uma inquietação profissional, quando eu observei que era uma temática pouco abordada na imprensa sergipana. Então, eu queria entender por que havia esse silenciamento, pois se falava muito pouco, ou quando se falava era de forma pejorativa, colocando muitas vezes essa pessoa numa situação de julgamento. E normalmente em notícias policiais. Então, eu queria, na verdade, saber quem eram aquelas pessoas que eu via nas ruas, por que estavam ali, quais os motivos. E, de certa forma, acabei me surpreendendo com as histórias que eu passei a contar no canal Que Vem das Ruas, que eu criei em 2016, onde cada uma, com seu protagonismo, né, contavam suas histórias e passei a justamente entender essas histórias que não eram contadas. As histórias, principalmente das mulheres, chocam muito. Muitas são obrigadas a dormirem sujas, né, com excrementos, urinadas, muitas vezes para fugir dos seus agressores, fugir da violência. Outras precisam até se vestir, até como homens, para passar uma imagem de que são fortes, porque são muitas violências que acabam sofrendo. Também já ouvi relatos de mulheres que tiveram seus filhos retirados, né, porque a sociedade, a justiça entende que elas não têm condição de serem mães, então tem essa maternidade roubada e acabam sofrendo muito. Mulheres que reclamam, por exemplo, que não tem, na época da menstruação, não tem um absorvente, a saúde delas fica ainda mais fragilizada. Então o projeto Que Vem das Ruas surge justamente para dar visibilidade a essas histórias e cobrar também do Estado, do município, dos governos em geral, as políticas públicas. Esse conjunto de histórias, né, todo esse período, acabou nos levando a espaços que eu nem imaginava, né? O projeto Que Vem das Ruas hoje é finalista de um prêmio nacional, o Prêmio de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. De 62 práticas brasileiras, nós estamos entre os 5 finalistas e agora, no final de setembro, nós vamos ao Rio de Janeiro para essa cerimônia. Nesse período também, o que eu vi nas ruas me impulsionou a buscar voltar à universidade para aprofundar mais mesmo a pesquisa dessas histórias, a relação da imprensa com a população em situação de rua. E em 2023 eu concluí o meu mestrado, que tem me dado muita base, né, para que eu possa continuar nesse ativismo social através do jornalismo. A sociedade civil, ela é uma grande parceira do poder público, né? Nós precisamos dos movimentos sociais, né, do movimento de população de rua, que são parceiros. Né? O trabalho do Anderson especificamente é um trabalho que tem dado esse respaldo, esse continuismo no processo, porque a denúncia provoca, né, uma reação que nos obriga, né, e nos chama atenção para questões que às vezes naquele momento não foi observada. Então eu acho bastante positivo. Porque é muito amplo, né? A gente tem muitas ações para desenvolver e muitas vezes passa despercebida por alguma situação e ele nos chama a atenção para situações que são importantes. Então hoje a gente incluiu, né, o absorvente, como ele citou ali, como uma necessidade básica. O absorvente é uma política nacional, né, que o município adotou também por trazer a dignidade menstrual para essa mulher, né? Esse mínimo que a gente pode oferecer numa situação tão vulnerável de risco. Então, o sexo feminino, ele acaba sendo muito mais vulnerável dentro das ruas, porque tem a questão da sexualidade, né? E quando ele traz esse debate, essa denúncia, né, da necessidade das mulheres se vestirem como homens, né, realmente é real, porque precisam ter essa proteção. Quando o poder público não chega, elas têm que encontrar alternativas de sobrevivência. Mas assim, nós temos uma ação bastante ativa nesse sentido, na orientação, né, na recepção dessa mulher, na orientação através da abordagem social. O trabalho do Anderson
ele tem, assim, ajudado nesse sentido. Nós já fazemos, né, e aí a gente se junta, né, para que a gente possa fortalecer esse canal de proteção social, que é a nossa obrigação. Aline? Então, eu corroboro com toda a fala, né, feita por Miraci aqui. Também conheço o trabalho de Anderson, também conheço a relevância e a visibilidade que ele dá, né, para os serviços que atuam diretamente com as populações em situação de rua, mas também, sobretudo, para a população em situação de rua, né, tão recorrentemente vítima de exclusão, vítima de práticas de aporofobia, inclusive já existem leis que criminalizam essas práticas. E, além de tudo, ele é um grande articulador também, né? Age muito rápido. Eu quero destacar que 2 semanas atrás ele entrou em contato comigo, uma pessoa daqui, né? E que a gente acompanha já há um tempo, em situação de rua. Houve um agravamento do quadro clínico dele, ele precisou ser transferido para um hospital de um regional, de uma cidade do interior. E automaticamente o hospital entrou em contato, né, inicial com ele, sendo essa ponte, esse canal, e ele entrou em contato conosco, né, na pessoa do consultório na rua, e sim, conhecemos, e sim, temos também um contato de um familiar. Então, automaticamente já houve essa interlocução e o acesso rápido a esse familiar, né, dessa pessoa.